por aí, tá? Então, é em função disso tudo, né, que esse trabalho é baseado, né? Então, o objetivo desse levantamento, ele foi a realização da pegada de carbono, né, baseado numa ferramenta que é muito bem, digamos, consolidada a nível mundial, que é a avaliação de ciclo de vida. E ela foi focada digamos, na parte do ciclo de vida das associadas da BIC, que é a industrialização do café torrado e moído, né? Então, a gente tinha o objetivo tanto do levantamento da pegada em si, quanto da criação de uma ferramenta que pudesse servir de diretiva, né, para quem quisesse fazer alguma alteração, de melhoria. Então, as normas que regem digamos, a avaliação de ciclo de vida é uma norma internacional, a ISO, né, que é a 14.040. Ela fala sobre os princípios gerais do ciclo de vida, também tem a versão brasileira, e a 44, que relaciona os impactos ambientais que são medidos a partir dela, né? E também a 14.067, que na verdade ela é construída dentro do mesmo arcabouço de metodologia da 14.040, mas ela extrai só a avaliação da pegada de carbono, a avaliação das mudanças climáticas que se relacionam à pegada de carbono, né? E a pegada de carbono, na verdade, o que que é a pegada de carbono? Ela é a soma das emissões e das remoções de gases de efeito estufa, né? Que basicamente os grandes contribuintes é o gás carbônico, o metano e o N2O. Isso quantificado numa unidade chamada de CO2 equivalente, então todas as emissões que não são de carbono, elas são transformadas em unidades de carbono equivalente, né? Dentro dessa abordagem de ciclo de vida. A abordagem de ciclo de vida, ela é bem mais ampla do que a pegada de carbono. A gente avalia várias outras características de energia, de consumo, de emissões atmosféricas, de emissões sólidas, para água. É assim, ela é muito mais ampla do que a gente foca aqui, mas dada a gravidade e da importância das mudanças climáticas, esse estudo foi focado nas mudanças climáticas, na pegada de carbono. E ele foi desenvolvido, assim, primeiro em estreita parceria com a BIC, né? Então, assim, desde a discussão, do que seria importante, de como a BIC poderia estar, assim, a BIC, desde o início, ela queria, fazer algo que fosse importante para o setor, né? Que pudesse, dar diretivas. E eu acho que a gente conseguiu é, juntar o que a BIC tinha de propósito, né, de estar atuante junto com as empresas, né, fazer a medida, digamos, o retrato de 2023. Esse trabalho, ele foi focado nos dados de 2023, mas ele se torna uma linha base que pode ser referenciada nos próximos anos, tá? Então, assim, durante todo o tempo, desde a concepção do projeto, durante a execução e durante todas as etapas, assim, tudo foi discutido com a BIC, né? Nós fizemos duas visitas técnicas, uma no estado de São Paulo, e uma em Minas Gerais, em indústrias que processam, né, que fazem a industrialização do café. Depois foram enviados questionários a várias empresas, né, que toparam entrar com a gente neste projeto, porque a gente precisa dos dados de quem realmente está fazendo a industrialização para poder ter resultados, né? Há toda uma fase de validação desses dados, porque
digamos, o que a gente pede não está, digamos, tão facilmente disponível dentro dos controles das empresas, embora sejam dados delas próprias, a forma como é pedido, a gente trabalha sempre com médias anuais, né? Nem sempre são facilmente extraíveis dos dados do dia a dia, né? Então, tem todo um processo de validação, processo de modelamento. E depois tivemos, então, com tudo isso fechado, a base para a elaboração da ferramenta de cálculo, né, que também vai ser apresentada. E uma coisa importante é a gente explicar, assim, quais são as etapas que estão incluídas nesse trabalho, né? Então, a pegada é um conceito que ela se inicia na natureza, né? Os estudos de ciclo de vida, digamos, os completos, eles sempre se iniciam na natureza, que é uma contabilidade que começa a medir o que foi tirado ou foi transformado da natureza. Então, por exemplo, se eu quero ver a pegada do café, eu vou começar na etapa agrícola, quando ele foi plantado. Então, tudo que entrou na etapa agrícola, todos os fertilizantes, todo o maquinário agrícola, em termos assim de combustível que foi utilizado, os agroquímicos, os pesticidas, tudo isso é contabilizado, e tanto os insumos quanto as emissões decorrentes de cada um desses componentes, eles são contabilizados e formam o que a gente chama inventários de ciclo de vida, né? Então, nesse estudo, a gente entrou com alguns inventários de ciclo de vida da produção de café, depois do transporte, da sua origem até a entrada na indústria que vai fazer o processo de industrialização, né? Considerando tanto a torrefação quanto a moagem. E também a etapa de acondicionamento na embalagem primária, né? A gente também considera o ciclo de vida dos materiais de embalagem que entraram nesse, digamos que a gente chama de fronteira do estudo, o que realmente foi considerado, também a partir da natureza. Então, são vários materiais de embalagem, né? O polietileno, polipropileno, o PET, todos considerados a partir da sua extração na natureza. E tudo isso, então, é contabilizado, são grandes contabilidades que se fazem até a produção do café torrado e moído. Então, a nossa, o nosso escopo, o escopo do nosso trabalho envolveu essas etapas, né? Então, quando a gente quer comparar ou quer entender algum estudo, uma das coisas principais é entender quais são as etapas que ele está cobrindo, né? O estudo. E aí, nesse modelamento, eu usei vários inventários de ciclo de vida, por exemplo, que estavam disponíveis, que são reconhecidamente feitos dentro dessa metodologia, né? Os inventários de café, assim, a parte da etapa agrícola, foi feita uma seleção criteriosa dos inventários já existentes, para que pudesse ser selecionado o que melhor representaria uma média brasileira. As fontes de energia elétrica, todos os combustíveis, a gente utilizou a partir de banco de dados de inventário do EcoInvent, que já foi adaptado para ser representativo das condições médias brasileiras, né? E os materiais de embalagem e tudo que foi necessário para fazer esse estudo vieram então de bancos de dados que já estavam publicados. E aí a gente focou a etapa da industrialização do café. Então, os dados que nós levantamos foi a etapa da industrialização. Bom, e aí, assim, como resultados, né? Vamos apresentar os resultados. Então, participaram empresas,
o ano base desse estudo foi 2023, então foi tudo que foi consumido, produzido em 2023. Então a gente nunca trabalha só com um dia, um mês, a gente procura trabalhar com dados anuais, porque eles são mais representativos. Das empresas que participaram, né? Se eu, pegando a produção delas, 82% são locais, das empresas, considerando a quantidade que elas processam, né, estão localizadas na região Sudeste. Tivemos representantes de quatro regiões, a Sul, Centro-Oeste e Nordeste. É uma composição bastante próxima, inclusive, à produção de café no Brasil, né, que a região Sudeste também tem níveis bastante semelhantes. Tivemos empresas classificadas pelo número de sacas, tanto em micro, em pequena, em média e grande. E tivemos um número, todo esse trabalho ele foi feito com a premissa de que nenhuma das empresas participantes elas seriam, digamos, reveladas, né? E nenhum dos dados particulares de cada empresa eles poderiam ser identificados. Então, os dados que a gente coloca, por exemplo, as empresas que participaram, essas empresas, elas representam 33% do mercado atual. Não é exatamente a representação no estudo, mas a soma da representatividade delas no mercado é de 33%. E, segundo as informações que foram preenchidas nos questionários, a composição média do café torrado e moído produzido foi de 68,5% de arábica e 31,5% de conilon. E aí nós determinamos três indicadores que eu considero de grande importância para todos esses estudos. Então, a pegada de carbono, que é a mais conhecida, né? Mas não só, porque a demanda de energia é outro parâmetro de extrema importância. Eu coloquei os três pontos de maior importância: a demanda de água, a demanda de energia e a pegada de carbono. Então, a gente conseguiu levantar indicadores em relação a isso, e também alguma coisa a nível de geração de resíduos, mas já focados em uma parte dos resíduos. E aí, já como primeiro resultado, a gente já sabia que a etapa agrícola ela tem uma contribuição bastante importante, bastante significativa em todos esses indicadores que a gente mediu. Então, na pegada de carbono, 89% está na etapa agrícola, né? 72% da demanda de energia também na etapa agrícola. E aqui está, e 94% da demanda de água também na etapa agrícola, mesmo considerando o café que é não irrigado como média brasileira, né? Então, isso já era conhecido em termos assim, nós sabemos que o grande impacto está na parte agrícola. Então, nós separamos uma prática bastante comum, a gente separou os dados do resultado no que a gente chama cradle to gate, quer dizer, do berço ao portão, onde a gente inclui a etapa agrícola e os resultados que são gate to gate, que é dentro da etapa de industrialização, porque é importante a gente conhecer o que entra dentro, né? O que vem antes, ela faz parte da pegada, mas a gente também queria identificar o que era possível fazer dentro do processo de industrialização. Então, isso eu já expliquei, né? O que seria o Cradle to Gate, então é do berço até o portão, incluindo a parte agrícola. E a gente tem, então, os resultados, né? Temos uma média aí da pegada de carbono, é uma média que a gente chama de média setorial, porque ela é ponderada pelas quantidades produzidas. Então, quem produz maiores quantidades tem os seus números mais
digamos, significativos no resultado final. Temos uma média aritmética que é a média dos participantes, independentemente se eles produzem mais ou menos. É uma média que a gente entende ser uma média de tecnologia, né? Independente se é produzido mais ou menos, né? O menor valor e o maior valor. E a gente observa, então, que cerca de 69%, né, ou quase 70%, tem uma variação de 10% em relação à média, né? Então, grande parte. Mas ainda há uma possibilidade, a parte vermelha aqui, de 13%, são os produtores que que acabam com a pegada de carbono acima da média e 18% abaixo da média. Então, é sempre dentro das variações setoriais que a gente visualiza as possibilidades de melhoria. Assim, também encontramos um valor de 27.802 megajoules por 1.000 quilos de café torrado e moído na demanda de energia, né? Com sendo que 81% das empresas estão nessa média, mas também 13% com possibilidade de melhoria. E a demanda de água já é um percentual maior, que está dentro da média, e um pessoal que, na verdade, 18% está abaixo da média. Então, estamos, na verdade, a água dentro da industrialização digamos, não é tão intensa, né? Mas isso vai aparecer depois. E depois, apresentamos os resultados que se referem basicamente à etapa da industrialização, chamada gate to gate, né? Onde daqui a gente só extraiu a etapa agrícola. E aí a gente tem, como resultado da industrialização, uma pegada de carbono de 365 quilos de gás de CO2 equivalentes a cada 1.000 quilos de café torrado e moído produzidos, né? E temos, de novo, um percentual de empresas que estão com uma pegada um pouco maior que essa média, então 18% tem oportunidade de melhorar, né? E mais 81% está na média. A demanda de energia, tivemos um resultado de aproximadamente 10.800 megajoules por 1.000 quilos de café torrado e moído, com possibilidade de melhoria de 13%, e a demanda de água de aproximadamente 6.300 quilos por 1.000 quilos de café torrado e moído. Também temos um percentual de 15% das empresas com possibilidade de melhoria. Com isso, nós construímos os valores médios de participação por subetapa do processo industrial, né? Então, aqui a gente quer agora, a gente está fazendo o que a gente chama de uma análise de contribuição para verificar dentro das atividades que são feitas pelo setor industrial, qual é a contribuição de cada uma, né? Então, por exemplo, na emissão de gases de efeito estufa, digamos que é pegada de carbono, né? Nós temos uma significativa, assim, 44% do valor das empresas, dessa emissão se dá pelo processo industrial, mas existe uma parte significativa de 33% que ocorre em função do transporte, né, do café até a unidade industrial, e 23% é decorrente das embalagens com os valores de variação. Os valores de variação, eles são importantes, né, para a gente verificar até onde é possível melhorar cada um desses indicadores, né? Todas as empresas que participaram desse projeto, elas vão receber na sequência um relatório onde elas têm identificado os seus próprios valores.
E é na comparação dos seus próprios valores com os máximos obtidos pelo setor que ela consegue visualizar quais são as possibilidades de melhoria. Então, nós temos aqui, olha, por exemplo, o transporte, ele varia, vai, de 3%, então, de empresas que compram o seu café com distâncias muito pequenas, cerca de 30, 50 quilômetros, e tem empresas que trazem esse café de regiões muito distantes, né? E todas as emissões decorrentes do transporte, elas são contabilizadas, né? Porque diesel, o combustível utilizado nesse transporte, né? Um combustível fóssil que está emitindo. Também é uma contribuição das embalagens. Aqui a gente só, lembrando só que a gente não contabilizou a embalagem secundária e nem outras, digamos, nem outros parâmetros, apenas a embalagem primária. E da mesma forma, um resultado bastante interessante, a gente conseguiu na demanda de energia, né? Então, a demanda de energia, então, o principal demandante de energia no processo industrial é a torrefação, que acho que todos sabem, né? Quem está no setor é a torrefação, com uma média de 55% do valor médio setorial, mas variando entre 22 e 73, né? Seguida pela contribuição da embalagem na demanda de energia, pelo transporte de 16. E aqui eu separei o que era a demanda elétrica, né? E a demanda térmica, né? Depois tem uma análise bem específica delas, mas isso aqui é bem importante porque quando se pensa em fazer, por exemplo, melhorias do processo industrial, tem que se ter uma noção de que a demanda térmica ela é muito maior que a demanda elétrica. Então, por exemplo, se vai substituir a energia elétrica comprada, né? Qual que é o potencial de redução da emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, colocando uma fonte renovável de energia elétrica, né? Claro que ela importa, isso acaba sendo contabilizado no estudo, mas a demanda elétrica, nesse estudo, ela se mostrou 7 vezes menor que a demanda térmica. Então, o que se fizer na demanda térmica tem um impacto maior, né, de melhoria na demanda térmica do que na demanda elétrica, né? Então, esse tipo de análise, que a gente chama de análise de contribuição, é o que permite se visualizar quais são as possibilidades de melhoria que podem ser feitas. Na demanda de água, a gente teve uma participação quase equivalente aqui das 3 etapas, né? É, Curiosamente, assim, a gente às vezes não tem noção, mas, por exemplo, a etapa de transporte também tem uma demanda de água, porque a produção atual, né, dos combustíveis fósseis nas refinarias de petróleo, hoje ela tem, digamos, as refinarias vieram sofrendo grandes modificações aí ao longo dos anos, então ela tem hoje um processo que inclusive consome mais água do que antigamente, para maximização dos seus principais produtos, que é gasolina, diesel, os combustíveis mais vendidos, né? Então acaba tendo uma demanda de água associada ao transporte. E também tem, quando a gente faz as embalagens, né? A gente, assim, o processo também requer água, então isso está contabilizado aqui nesse processo. E esses gráficos vão mostrando, assim, qual é a contribuição de cada uma dessas etapas, né? E um outro ponto bastante importante nesse estudo aqui eu fiz uma simulação
Na abordagem total, né, da cadeia completa, desde da extração agrícola, usando, por exemplo, inventários de café, com diferentes perfis ambientais. Então, a gente comparou um café orgânico, né, que tem pouquíssima necessidade de insumos, é feito pela sua maioria com mão de obra, com pessoas, né, então demanda uma energia menor, né, e insumos também menores. A média, né, que a gente fez nesse estudo, e no outro extremo, um café altamente irrigado e mecanizado. E o que a gente observa é uma enorme variação nessa pegada, né? Então, eu estou aqui por volta, nesse gráfico eu já não lembro mais, mas algo por volta de 1.000 indo para quase 3.000 aqui, que é 2.900, né? E indo para 7.000. Então, as diferenças são muito grandes, dependendo do café que é adquirido, né? E isso acontece na etapa agrícola. Então, é importante se mostrar como essa etapa agrícola acaba influenciando nos resultados finais. Na demanda de energia, a mesma coisa que a média, né, de 27.802 pode ir até 56, quase 57.000 megajoules, uma diferença enorme. E a demanda de água, então, quando a gente passa a usar um café irrigado, né, e mecanizado, assim, ela é muito maior. Mas esse gráfico, ele é muito importante para se entender, assim, quais são as variações que podem serem obtidas a partir da seleção do fornecedor, da seleção do café que ele é comprado. Foi feita também uma comparação com resultados de outros estudos. Cris, só uma perguntinha: a webinar é só de 1 hora ou vai passar um pouquinho? Oi, Ana. Não, dependendo, pode passar um pouquinho. Ainda tem as Tá, perguntas. tá. E aqui a gente compara um pouco dos resultados obtidos nesse trabalho com outros estudos, né? Então, na verdade, a maior parte dos estudos que a gente vê é da etapa agrícola. Então, se a gente procurar na literatura, a gente tem muitos trabalhos na etapa agrícola. Então, comparando a etapa agrícola aqui, mas na verdade ela não foi levantada nesse estudo, ela foi feita uma seleção dos inventários que seriam mais representativos da média brasileira. Então, o estudo usou um inventário que tem 2,1 quilos de CO2 por cada quilo de café em grão verde, né? Mas comparando com estudos, por exemplo, da Colômbia, né? Um estudo na região sudeste da Antioquia, há uma variação de 2,54 a 3,84, então, assim, é mais intenso em carbono. Um outro estudo de uma outra região, na região de Cauca, na região sudoeste da Colômbia, né, já tem um valor maior, e ainda aqui ele só vai até o café pergaminho, para cultivos que eram com e sem sombreamento, né, que também faz diferença. Em relação ao café orgânico, que foi usado só para comparação dos extremos, né? Então, eu usei para essa comparação um estudo que foi feito pelo ITAL, né? Coordenado aí pela Leda. Então, esse estudo brasileiro também tem uma diferença bem grande em termos de emissão, menor, cerca de 1/3 do estudo do Peru, né, que é praticamente 3 vezes a emissão mesmo do orgânico. Mas, assim, o que eu quero dizer é que, assim, a pegada, considerando a etapa agrícola, ela depende imensamente da cadeia que você está comprando, né? E vou discutir isso um pouquinho depois. Agora, considerando apenas a etapa industrial, os resultados estão muito próximos, né? Até de um estudo realizado anteriormente, a gente conseguiu 365 quilos como a média setorial, né?
Esse outro estudo, um valor de 400, então está bem próximo. Um estudo no Reino Unido é também próximo, porque ele vai de 400 a 453, talvez de uma matriz energética um pouco mais intensa, né, em combustíveis fósseis, porque a nossa matriz energética brasileira ela tem uma componente de combustíveis renováveis, a maior acho que uma das maiores do mundo, né? Então a gente acaba sendo mais favorável nesse sentido, né? Então, assim, os resultados, essa comparação ela é importante para mostrar que os resultados estão dentro, né, das faixas obtidas em outros estudos. E como, digamos, média geral que nós conseguimos, temos os valores, né, na abordagem do berço ao portão, que engloba a etapa agrícola, e a abordagem dentro do portão, né, só a indústria, né? E são essas comparações que vão permitir depois que cada empresa possa se situar e visualizar melhorias que possam ser feitas. E aí eu quero chamar um pouco a atenção para essa variação na etapa agrícola. Ela é imensa, né? Dessa verificação que foi feita, né? Então ela pode ir, né, de 700 a 6.770 quilos de CO2 por 1.000 quilos de café, ou essa unidade às vezes ela expressa ou por 1.000 quilos ou por quilos, né? Então, mas é a mesma, né? Então são variações imensas. E o que mostra no meu entendimento, uma oportunidade imensa para se trabalhar, se divulgar, né? Cafés que são feitos com menor intensidade de insumos, né? Com menor emissão de gás carbônico. É, e o estudo, ele permitiu identificar essas diferenças entre as empresas, né, em relação ao tipo de energia consumida, essas diferenças entre a energia térmica e a energia elétrica, as diferenças de transporte, de distâncias de transporte, né, as fontes de energia térmica também são variáveis, né, GLP, diesel, gás natural, tudo isso acaba tendo um efeito sobre os resultados finais. E a etapa posterior, que seria a autoanálise de cada empresa, é ela que possibilita, né? A autoanálise de cada empresa possibilita que ela possa vislumbrar onde que ela pode melhorar, né? E aí, então, com todos esses dados levantados, foi construída uma ferramenta que vai ser disponibilizada, ela já está na web, a gente está fazendo uns pequenos acertos finais, e que o associado, então, vai poder colocar as suas quantidades, vai poder, se ele não participou do processo todo que a gente fez, né, durante o ano, ele vai poder pôr os seus dados e ter uma ideia de como estão os seus indicadores ambientais. Então, assim, toda essa parte do modelamento, do levantamento dos dados foi feito pela TSW, e a parte de transformar esses dados numa ferramenta web foi feita pela Ningraphes, tá? Eu vou agora mostrar, vou parar esse compartilhamento aqui e Ana, vou. Oi, a gente podia fazer essa primeira etapa que você apresentou o estudo, tirar as dúvidas e aí depois, quando mostrar a ferramenta, a gente passa para uma outra etapa. O que, que você acha? pode ser, como queiram. Alguém quer fazer alguma pergunta agora para a Ana? Porque ela encerrou a apresentação do estudo, do levantamento que a gente fez. E se ficou alguma dúvida, enfim, algum outro esclarecimento, eu deixo aberto aqui para vocês perguntarem para a Ana. Eu gostaria, sim, Cristiane. Sim, Machado, fica à vontade. Pode falar. Eu termino me envolvendo muito mais com a parte até café verde, né?
Tá, então eu estou entendendo pelo estudo de que realmente, digamos assim, a parte agrícola é quem carrega o maior peso, né? E Sim, que as oportunidades na torrefação são como usar energia, esse tipo de coisa, né? sim. E aí, no caso, se fosse utilizado uma queima de material orgânico para gerar a energia na torrefação, tá? E depois a fumaça que fosse gerada, quer dizer, além de estar se usando talvez pellets de madeira, que já seria, digamos assim, um material verde, vamos chamar dessa forma, embora esse termo verde ele é muito questionável em muitas situações, né? Tá? Mas se essa fumaça fosse abatida, por exemplo, para depois gerar extrato pirolenhoso, alguma coisa assim, isso poderia ser algo, trazer um benefício significativo ao processo ou não? Olha, houveram empresas que têm uma torrefação baseada em biomassa, né? E o que foi observado nesse trabalho é que a eficiência energética da biomassa, ela é bastante inferior à eficiência energética do gás natural, do GLP e mesmo do diesel, né? Então, o que acaba acontecendo é que se tem uma demanda muito maior de energia e também, porque assim, não é que não tem nenhuma. Quando a gente usa biomassa, não é que não há nenhuma emissão fóssil, né? Ela tem uma emissão fóssil para produzir também, né? Então, ela, assim, acabou não gerando digamos, um perfil ambiental Uhum. menor, porque quando se consideram todas essas questões, e depois tem outra também, são quantidades grandes que também são transportadas por diesel, né, em caminhão. Então, assim, depende da configuração. Não é que não sejam, digamos assim, incentivadas, mas eu acho que a própria ferramenta pode ser utilizada para fazer essa avaliação. Agora, você me falou, por exemplo, na possibilidade de um outro processo, né, de usar, de fazer um abatimento, né, das emissões. Eu não sei exatamente qual seria esse processo, se a gente estaria abatendo as emissões de CO2 dessa da queima da biomassa, mas, por exemplo, as emissões da biomassa em si, elas nem são contabilizadas, né? Mas, enfim, é que um outro processo associado, ele também tem emissões. Então, assim, para se contabilizar isso, teria que fazer um projeto para se contabilizar também esse outro processo, e tudo isso no conjunto ser, digamos, menos intensivo, né? Uhum. Isso eu não sei se seria obtido. Bem, compreendi. Como eu disse, essa questão do verde é muito, eu não vou Exatamente. dizer questionável, mas ela é mais complexa do que se imagina. Sim, sim, sim. Por exemplo, essa ferramenta de avaliação de ciclo de vida, na verdade, ela foi desenvolvida no seu início exatamente por questões dessa, né? Se comparavam, por exemplo, se garrafas, né, embalagens, né, de vidro, de plástico. Assim, não dá para fazer uma comparação de um único parâmetro, né? Por isso que essa ferramenta veio, porque, na verdade, ela avalia vários aspectos. Assim, a gente só está falando da pegada de carbono, mas ela avalia vários outros. Se aumenta a energia, se tem mais resíduos, para onde vão esses resíduos? Então, o meio ambiente é algo complexo. A gente não, é difícil fazer uma avaliação e ver só um único ponto, né? Essa ferramenta ela consegue através da unidade funcional, porque tudo é balizado
quilos de café produzido, né? Então, quando você tem esse denominador comum, você pode comparar, comparando toda a etapa que está sendo avaliada, se ela é melhor ou não, né? E aí tem que se comparar em relação a vários indicadores, certo? Muito obrigado, né? Rafael, por favor, está com a mão levantada. Obrigado, Cris. Obrigado, Imagina. Ana. Oi, Parabéns pelo Rafa. trabalho, muito legal. Eu queria tirar duas dúvidas mais conceituais, né? Quando a gente pega a questão da produção do café verde, né, tem a Uhum. comparação ali entre sistema de produção, que no caso era orgânico, né, e um outro comparação que é a mecanização, né, da fazenda. Mas a gente já viu, por exemplo, fazendas altamente mecanizadas e orgânicas. Né? E aí eu queria saber se você conseguiu pegar alguma amostra, né, desse perfil, porque daí a gente ia conseguir eventualmente comparar com o mesmo estilo de produção, né, independente se é pequeno, médio ou grande porte e do nível de mecanização, o impacto direto do uso dos insumos agrícolas, né, que eu acredito que seja o grande fator de emissão de carbono numa grande fazenda de café que não seja orgânico ali, né? Essa era uma dúvida. E a segunda dúvida no transporte, eu ia te perguntar, majoritariamente, né, as empresas declararam o transporte como próprio ou ali você já está considerando o transporte de terceiros, operadores logísticos, enfim, né, naquela primeira apresentação, né? Obrigado. Boa tarde, Rafa. Você tocou num ponto bastante importante e talvez uma diretiva muito interessante, né, para as grandes empresas, né, que é tornar a produção de café menos intensiva, né, ou mais orgânica em termos de insumos, né? Essa comparação que foi feita nesse estudo, na verdade, é só uma comparação entre dois extremos, né? Então, peguei um inventário de café orgânico e um inventário de café mecanizado com alta quantidade de insumos externos, né? A ideia, na verdade, foi mais didática, não foi de levantamento específico, mas para mostrar a grande variação que existe, né? Em se fazer uma coisa ou outra. E é claro que se grandes empresas estão investindo na produção orgânica ou, digamos, mais orgânica de café, assim, o resultado vai ser muito bom e muito grande na redução da pegada de carbono dessas empresas. Mas não foi feito nenhum levantamento específico nesse sentido, né? Mas sem dúvida resulta num café melhor. Agora, as distâncias de transporte foram sempre as distâncias entre a sua origem agrícola e a chegada no portão da indústria. Então, consideram-se todas as distâncias, né? Se, por exemplo, vai para um depósito intermediário, né? Considera-se todas essas distâncias. Não sei se responde todas as suas dúvidas, Rafa. Perfeito, é isso mesmo. Mas que bom, tomara que realmente estejam várias empresas aí indo nessa linha. A gente já tem um diferencial de café é, excelente, né, em relação a outros cafés. E eu acho que é uma oportunidade fantástica para o Brasil. É claro que assim, cada café tem o seu custo, né? Um café orgânico, enfim, cada um tem uma configuração, mas mostrar esses resultados em linhas de café especiais, né? Então a gente tem os cafés especiais aí. Então, mostrar também os aspectos ambientais faz mais diferença ainda então é uma oportunidade muito grande. E uma coisa que eu queria falar é que os resultados, assim, a gente não mediu a etapa agrícola e a gente usou inventários que a gente considera representativos do Brasil em função das características médias brasileiras levantadas por dados da Conab. Agora,
a pegada específica da empresa, ela só vai ser possível realmente ser obtida se ela monitorar a sua cadeia específica de fornecimento. Por quê? Na prática, nenhuma empresa compra, por exemplo, do Brasil inteiro, né? Então, ele vai comprar de alguns fornecedores que têm uma certa distância e que fazem e que têm uma prática de gerenciamento na produção de café, né? Então, o de cada empresa é específico mesmo, e aí está a importância também de trabalhar junto aos produtores, né, para que essa pegada conjunta seja uma pegada menor, né? É, Ana, acho que a gente pode seguir então apresentando a ferramenta. Tá conectada aí. Não pode ficar. Nossa, já tá. Tá, então deixa eu só. Eu vou apresentar a ferramenta rapidinho. É, tá aqui, ó. Boa tarde, pessoal. Oi, boa tarde. Posso fazer uma pergunta? Eu estava tentando encontrar aqui a Oi, Cairo, mãozinha aqui, tudo bem? mas eu Pode. não encontrei. Boa tarde, Pode Tiago. fazer. Boa tarde, Ana. Parabéns pela Boa tarde. apresentação. Muito obrigado aí pelo convite. Apresentação muito rica. Assim, é difícil de falar quantas dúvidas tem, né? Porque, assim, é um universo que ele vai gerar, de fato, assim, muitas dúvidas, né? Eu vou passar para vocês, né, de forma bem breve, um panorama da realidade da Corfupé. A gente tem a nossa torrefação própria e, recentemente, a gente publicou, né, o nosso... Caio, tá muito baixinho aqui para mim, eu não tô te ouvindo direito. Melhorou? Agora melhorou. Tá. A gente publicou recentemente, né, o nosso inventário, né, de carbono, né, no registro público. E quando a gente faz essa análise, né, do contexto, a gente faz o nosso inventário dos três escopos, certo? Escopo 1 e 2, ele é desafiador, mas o desafio está no escopo 3, né? Que acredito que é bem o foco da nossa conversa aqui de hoje, né? Quando você fala da questão do estudo do ciclo de vida, questão da pegada de carbono. A minha pergunta, Ana, eu não sei se eu vou conseguir resumir ela tudo numa questão só, mas é mais pensando na questão prática de aplicação da ferramenta de vocês tanto olhando para o produtor, né, que a gente, né, nós somos uma cooperativa que tem quase 21 mil cooperados, né, então a gente tem, prevalece o perfil do pequeno produtor e de agricultura familiar, mas a gente também tem os médios e grandes. E a aplicabilidade dessa ferramenta também pensando na torrefação, tá? E, por último, o comentário que o Rafael faz, né, com relação à questão do orgânico, também era um dado que estava me chamando a atenção ali, né, que de fato é uma discrepância muito grande. O desafio, né, é cada vez mais expandir o conceito e a prática da agricultura regenerativa. E é um compromisso, né, que a Cochupé tem, acredito que os demais players do mercado também estão indo por esse caminho, mas acredito que volta na questão que eu levantei, que é a pergunta que eu te fiz. O quão prático vai ser essa aplicação da ferramenta, seja no produtor, seja na torrefação. Na torrefação é mais simples. Quando a gente olha para o nosso universo aqui, quando a gente fala em dados, a gente tem uma riqueza de dados aqui que facilita esse levantamento e imputar na ferramenta. Agora, olhando para o produtor, ele tem desafio. Nem todo produtor tem uma gestão 100% ali, guarda todos os comprovantes, entendeu? Então, a minha preocupação é mais nesse sentido da aplicação da ferramenta e com relação à validação também. Você poderia explicar um Sim. pouco melhor, por favor? Obrigado. Eu entendo perfeitamente a sua colocação, Cairo. Na verdade, a ferramenta ela foi modelada para ser utilizada pelo setor industrial. Então, o que é possível colocar na ferramenta é alguns poucos inventários
que foram, na verdade, inventários públicos e que estão na ferramenta. É, características individuais de cada produção, a ferramenta não entrou na etapa agrícola, é uma etapa bastante complexa. Digamos, ela pode vir a ser feita no futuro, mas o que tem, por exemplo, é a possibilidade de testar digamos, alguns inventários, né? Dentre eles, por exemplo, tem esse orgânico. Ele é mais didático no sentido de mostrar aonde se pode chegar. Agora, para o produtor, não é uma ferramenta para o produtor rural, é uma ferramenta para quem faz a etapa industrial. Eu vou estar mostrando, deixa eu só fazer o compartilhamento aqui da calculadora, peraí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ó, eu vou mostrar a calculadora aqui. Até vai ser possível dar uma olhada nos parâmetros que a gente tem para checar, mas ela não foi, idealizada para ser, utilizada pelo produtor rural, e sim, para quem faz etapa industrial, tá? Então, como eu disse, esse foi feito todo o modelamento durante o estudo e a passagem para a web foi feita pela Ningraphes, né? Então, a gente tem a simulador da pegada. ah, o usuário vai receber uma senha específica enviada eu não sei se vai ser a Ningraphes ou se vai ser a BIC, isso a gente ainda vai estar acertando, mas um acesso pessoal, né? Por e-mail e senha. Então, isso não é uma ferramenta que vai estar aberta na web para qualquer um que possa chegar, né? Existem restrições de uso de bancos de dados, né? Então, é uma ferramenta da BIC para os associados da BIC. Aí nessa ferramenta tem a identificação de quem está utilizando, quando que ela entrou, a hora, né? E tem vários módulos disponíveis, que na verdade são os mesmos, digamos, as mesmas etapas que eu mostrei na apresentação antes. Então é o crédito, incluindo a etapa agrícola e sem incluir a etapa agrícola, né? A gente tem a etapa de entrada de dados, eu vou mostrar cada um deles. Depois as simulações da empresa e as simulações comparativas com o setor. Então, por exemplo, aqui são a entrada de dados, o usuário vai entrar de preferência com dados anuais, que eu falei, assim, é muito importante que sejam dados representativos de um grande período. A gente, em geral, a gente trabalha com médias anuais. Pode até trabalhar com valores menores, mas assim, existe muita variação mensal, né? Então, se recomenda que sejam valores anuais. Então, tanto do início dos dados, né, o período de dados, e as quantidades produzidas. Essa é a primeira tela, né? Tanto em torrado e moído ou café só, torrado só em grãos. Depois entra uma tela onde o usuário vai selecionar aqui a variedade. Na verdade, cada uma dessas variedades o arábica não irrigado, canéfora, conilon não irrigado, robusta, são alguns dos inventários disponíveis. Então, esses dados aqui tem alguns inventários disponíveis que foram selecionados. Aqui tem uma possibilidade, acho que ficou 10, né? Não sei se é 10 ou 20 inserções. Seleciona a espécie, a quantidade, o caminhão, então o caminhão pode ser, eles estão modelados conforme os inventários disponíveis, que é de 3,5 a 7,5 toneladas, de 7,5 a 16, de 16 a 32, maior que 32, e a distância com que vieram,
né? Então, por exemplo, se tiver mais fornecedores aqui do que as telas, tem que fazer uma prévia agregação, né? Por espécie e tipo de caminhão, e aí calcula a distância média ponderada. Depois entra com os dados da eletricidade, os dados, se gera energia, se compra energia fora, se é de uma rede de alta tensão, baixa tensão, os consumos de combustíveis, GLP, gás natural, diesel, se usa biomassa na geração, né? E se essa biomassa, qual é a distância de aquisição? Então, também seleciona o caminhão e seleciona a distância e o consumo de água na torrefação. Então, esses são os dados de entrada. Depois tem os dados de entrada da embalagem, né? Eles estão baseados nos laudos de embalagem que normalmente as empresas têm. Então, a composição do material de embalagem e características de peso, né? O peso do pacote inteiro, a quantidade, o peso da embalagem vazia, né? E o índice de perda da embalagem no processo industrial, né? Também como é que essas embalagens chegam na empresa, né? Então, qual é o tipo de caminhão e qual é a distância. Então, todas essas são as entradas que o usuário tem que colocar para acessar os dados. A gente juntou todas essas etapas e você só vai conseguir visualizar os resultados quando todas elas forem preenchidas, né? Então, acessa-se depois uma página com a simulação da empresa, diferenciada pela etapa, né? Então, quanto que usou para os indicadores selecionados, carbono, energia e água, quanto foi usado em cada uma das etapas. Depois a simulação sem a etapa agrícola, né? Então, da mesma forma que eu apresentei, com os mesmos indicadores. Depois a comparação setorial, então tem o que foi feito na simulação, o menor valor encontrado no estudo setorial, a média setorial e o maior valor setorial para se ter uma ideia, né, de como é que está essa simulação em relação ao que foi levantado no projeto. Uma avaliação também em relação à demanda térmica e à demanda elétrica, em relação a esses maiores e médios valores setoriais. Também uma avaliação da energia desses que foram utilizados, o que é fóssil, o que é renovável. E, bom, tudo isso está de uma forma assim automatizada. Quem trabalha com estudos de ciclo de vida sabe o quanto tempo se leva para fazer essas análises. Então, toda essa cadeia, ela foi modelada e está super fácil, né, para obter os dados. Então, assim, eu mesma hoje sou usuária da minha própria calculadora, porque assim, são cálculos que normalmente se leva muito tempo para fazer e eles estão agora automatizados numa calculadora e você consegue saber, olha, eu vou mudar isso aqui, vou mudar, sei lá, a minha energia elétrica, eu vou mudar a minha fonte de energia térmica e como é que vai ser o impacto final. Então, assim, ela, de uma forma muito rápida, ela dá esses resultados. Achei que ficou bastante prática, bastante interessante, e ao mesmo tempo visualizar como é que isso estaria nesse setor, né, no panorama do setor que foi amostrado. E é isso, assim, só colocando os nomes aí envolvidos, né, que estiveram envolvidos nesse projeto, é a Cristiane, que esteve presente, né, durante todo o trabalho, nas discussões, a Paula Tavares também, que participou também de todas as discussões, eu e o Nagano, que é da Ningraphes, que transformou, então, todos esses dados em Excel numa plataforma web que aí vai ser disponibilizada pela BIC. Então, é isso. Não sei que vocês, se tem alguma dúvida em relação à calculadora, se querem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Cris, vocês estão me ouvindo ou eu perdi Sim. contato? Não, eu deixei aqui aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta.
Tá É certo. interessante, tá? Agora, digamos assim, as perguntas provavelmente elas só vão surgir quando colocar a mão na massa, né? Usando a Sim, ferramenta. sim, sim, Para perceber as nuances, né? Tá? sim, Porque sim, realmente é um assunto complexo, e não dá para deixar com todas as variáveis, sei lá, possíveis e imagináveis, senão também não faz conta, né? Precisa de alguma coisa mais pragmática num primeiro momento, que com certeza essa ferramenta vai evoluir com o tempo. Daqui a 3 anos, 5 anos, ela já vai ter novos fatores que foram surgindo justamente do uso e da necessidade, porque sim. os próprios clientes na ponta vão pedir também Sim, é aos bem contadores de importante carteira. isso que você está colocando, porque assim, esses estudos eles são muito ligados à época em que eles foram levantados, né? Ao universo que ele avaliou. Então, se surgirem coisas novas, se surgirem, e é o uso mesmo que vai trazendo para a gente, assim, olha, preciso avaliar isso é importante, né? Então, como que. Então, esse retorno de quem. A gente até fez um pré-teste com alguns associados, e a gente até implementou algumas diferenças, assim, algumas informações para facilitar. E é isso que a gente está acertando aí para poder disponibilizar para os associados. E esse retorno é importante, exatamente para que ela seja assim bem usável. Toda uma grande preocupação que a gente teve durante todo o desenvolvimento dela. O tipo de dados que entra tem que ser dados que a empresa consegue relativamente fácil ter esses dados, né? E que o usuário possa conseguir fazer essa avaliação. Claro, não vai ser tão assim, tão rápida, mas é alguma coisa que ele, com o menor esforço possível, ele consegue ter uma diretiva. Uhum, perfeito. E só complementando aqui a resposta, foi também muito bem colocada essa questão, porque assim, lembrando, né, que esse foi o primeiro estudo que realizamos, então assim, uma série de dificuldades que nós tivemos para levantar esses dados, né, para a gente chegar a esse resultado e na ferramenta. E a gente acredita que daqui para frente, com certeza, ele vai ser aperfeiçoado não só o estudo, mas como a ferramenta, né, com a utilização, o feedback que os usuários, que vocês vão nos dar, e também já tem assim a proposta da gente continuar com o estudo, porque o que a gente está observando é um aumento também desses inventários, assim, de estudos fazendo com esses inventários na parte agrícola. Então, quanto mais a gente tiver estudos da parte agrícola, mais rico vai ficar a ferramenta, né? Então, assim, isso é uma evolução e a gente acredita que daqui para frente isso vai ser um processo cada vez mais presente, né? E a gente não pode parar aqui, não é um estudo que vai ficar parado, ele tem que estar sempre em evolução, tá? Só para também já passar a informação, a gente está finalizando esses detalhes da ferramenta porque a gente já recebeu alguns retornos e em breve a gente vai passar um e-mail para os associados solicitando o e-mail para a gente gerar esse acesso da ferramenta, tá? Então vai ser através do e-mail, a gente vai solicitar essa informação e aí o Nagano é que vai vai gerar os logins e senhas e ele mesmo que vai encaminhar para o e-mail informado, não vai passar pela BIC, tá? Eu só vou passar o e-mail solicitando e encaminho para o Nagano, que é o responsável por desenvolver a ferramenta, e ele que vai gerar o login e a senha e encaminhar direto para o usuário. E isso em breve, nas próximas 2 semanas, a gente está finalizando isso, né, Ana? Assim a gente espera. Sim, sim. Já até te mandei uma Sim, prévia aí da nossa próxima reunião. sim. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida?
Cris, Bárbara aqui da Melita. Eu Oi, tenho uma Bárbara. dúvida assim. Sim. Ao longo dos testes que a gente for fazer na plataforma, a gente pode contar com o apoio ou da BIC ou da Ana, se a gente tiver alguma dúvida durante o processo? Como é que fica essa porta? Você pode falar a princípio comigo e Tá, senão e a Ana também vai estar acompanhando esse iniciozinho. Então, ok. sim, podemos sim, a gente dá esse suporte. Perfeito. Obrigada. Nada? Oi, eu tenho uma pergunta. A metodologia aplicada, a gente vai poder usar a interna como um meio de mensurar e avaliar como nós estamos, e a gente pode divulgar a utilização da ferramenta nos nossos relatórios, o resultado da medição, ele é válido? Então, a gente discutiu um pouco isso, né, durante a elaboração. Assim, a ferramenta, ela, digamos, toda a base metodológica, ela, digamos, está validada. Agora, quando o usuário utiliza a ferramenta, é uma utilização dele, né? Então, não tem como a BIC se responsabilizar ou atestar eh, a utilização para um relatório, por exemplo, que tenha a intenção de ser de atestar, né? Ela pode utilizar, fazer referência ao que, mas assim, ela não tem o caráter de, como é que se fala assim? Porque esses estudos, eles são feitos de forma a validar os dados que estão sendo dados. Então, por exemplo, a etapa de validação dos dados da empresa não tem, né? A pessoa vai lá e vai colocar. E é uma etapa super importante, ela entra com documentação do que a empresa tem. Então, assim, não tem como a BIC atestar o que a empresa está fazendo sem fazer uma avaliação completa como nós fizemos. Ela tem, usando a ferramenta, ela vai saber o quanto ela pode chegar, mas ela não pode usar isso como é, como uma prova, ou enfim, dizendo que ela, né, assim, ela não tem, a BIC não tem não tem como fazer isso, por enquanto. A não ser que a gente implemente uma etapa de validação dos dados, né? Mas da forma como está, esse usuário vai lá e põe seus dados, mas sem validação, não tem como atestar de que a empresa tem um perfil X ou Y. Falta a etapa de validação dos dados. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Bom, então podemos encerrar então aqui. Obrigada, Ana, aí pela apresentação, pelo estudo, né? Esse ano que a gente passou desenvolvendo esse trabalho, eu acho que foi muito importante, o resultado está aí. E agora a gente vai para outra etapa, que é ver a ferramenta em prática, né? E a gente receber esse feedback dos associados vai ser muito importante para nós. Então, eu deixo aqui meu agradecimento pelo seu trabalho e agradeço também a todos que contribuíram, que participaram aqui dessa webinar, que é muito importante para a gente. Tá? Então, obrigada. E qualquer dúvida, quem quiser a apresentação, por favor, eu deixei meu e-mail no chat, mas quem quiser, cristiane@bic.com.br, e eu posso encaminhar essa apresentação da Ana para vocês. Tá? E também as dúvidas que surgirem após a gente enviar a liberação da ferramenta, a gente vai estar discutindo isso aí ao longo desse período. Tá bom? Tá Obrigada, certo, e gente. eu também agradeço, né, aí a oportunidade de estar trabalhando com vocês. Realmente foi um trabalho muito bacana
E essa possibilidade da gente assim ter uma ferramenta que possibilita visualizar o futuro, visualizar coisas que podem ser feitas assim é muito bacana, né? Então eu também estou feliz com o resultado e espero que ele realmente seja usado e que vocês nos retornem eh, com comentários realmente de quanto isso tem sido útil ou não, o que falta, o que não falta. Mas muito obrigada aí. Obrigada, gente. Boa tarde, então, para Boa todos. tarde.